minha irmã, como é bom podermos juntos meditar na palavra de Deus. Que prazer, que alegria poder compartilhar a palavra de Deus junto com você. E hoje eu te convido a meditarmos no Salmo 126, que diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Algumas versões diz como as torrentes do Neguebe. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém. Esse salmo é lindo, é um deleite, é uma verdadeira poesia. E nós já falamos e nós já meditamos algumas vezes em alguns versículos específicos desse salmo, mas nessa semana o Senhor me fez lembrar novamente, me fez voltar a esse salmo, me fez meditar um pouco mais nele, com um pouco mais de profundidade, e eu gostaria de compartilhar com você isso que Deus gerou, isso que Deus ministrou no meu coração. O salmista começa dizendo, quando o Senhor trouxe do cativeiro, quando esse povo regressou do cativeiro, e esse salmo narra isso, o regresso do povo que ficou cativo durante muitos anos na Babilônia, cativos, distantes da sua terra, distantes da sua casa, distantes dos seus costumes, eles estavam ali vivendo cativos numa terra distante, num outro povo, com uma outra cultura, que adorava vários deuses, um povo com costumes pagãos, e agora eles estavam voltando, e agora eles estavam retornando para a sua terra, retornando para o seu lar, retornando para os seus costumes. Agora eles eram livres novamente, livres para viver sua cultura, livres para adorar o seu Deus, livres para reconstruírem a sua vida, para viverem novamente a alegria, de possuir a sua terra, de deixar a sua terra para as gerações. Então, olha quanta coisa envolvia esse retorno. Por isso que o povo estava tão alegre, por isso que o povo estava tão feliz, estava regozijando tanto, A Bíblia diz que a boca deles se encheu de riso, que a língua deles se encheu de cântico, porque eles estavam alegres, eles estavam felizes, eles estavam finalmente retornando para a sua pátria. E a Bíblia ainda diz que eles estavam como os que sonham. Era tanta alegria, Era tanto prazer, era tão bom que parecia até um sonho, parecia até bom demais para ser verdade, nem parecia real aquilo que eles estavam vivendo. Era algo que provavelmente eles haviam sonhado, algo que provavelmente eles haviam idealizado na sua mente, Eles haviam planejado, eles haviam desejado, mas era algo que talvez parecia tão distante, tão difícil de acontecer, que quando aconteceu parecia que era um sonho, nem parecia real, nem parecia verdade o que estava acontecendo. É quase como quando a gente deseja muito alguma coisa, quando a gente planeja muito, quando a gente sonha muito algo que parece grande demais, e quando aquilo acontece a gente fala: ai, me belisca aqui para ver se é verdade, Me belisca para ver se eu não estou sonhando. Então era praticamente isso que eles estavam vivendo. Provavelmente eles não sonhavam, eles sonhavam, mas eles não imaginavam que eles voltariam a pisar naquele chão, que eles voltariam a ver aquela terra, que eles voltariam a desfrutar, a se deleitar naquela terra que o Senhor havia prometido a eles, e eles estavam finalmente vivendo isso. Então esse salmo é um salmo de restauração, é um salmo de alegria, é um salmo de regozijo, é um salmo de realização de sonhos, e eu acredito que o Senhor tem isso pra gente, o Senhor tem isso para aqueles que buscam a Ele, para aqueles que esperam nele. Às vezes coisas que nós idealizamos, coisas que nós planejamos,
mas que parecem tão difíceis de acontecer, mas que parecem tão distantes, o Senhor tem poder para nos fazer ver, para nos fazer viver, para nos fazer experimentar coisas que às vezes só está na nossa mente, coisa que às vezes só está nos nossos sonhos, coisas que às vezes nós só idealizamos. O Senhor tem poder para nos fazer viver, para nos fazer tocar, para realizar aquilo que às vezes só está no nosso sonho, aquilo que às vezes só está na nossa imaginação, aquilo que às vezes a gente nem se atreve a pedir a Deus porque parece distante demais, grande demais, difícil demais. O Senhor tem poder para fazer, para concretizar, para trazer, para realizar na nossa vida. Esse é o Deus que nós servimos. E a Bíblia continua dizendo, né, que entre as outras nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor a estes. Então as outras nações reconheciam, as outras nações reconheceram que foi Deus, que aquilo era grande demais, era bom demais e que foi Deus que havia realizado na vida deles. E Deus tem coisas para trazer na nossa vida que às vezes nós nem acreditamos, mas quando virem acontecer, vão dizer: foi Deus. Foi Deus que fez isso na vida deles, foi Deus que realizou, foi Deus que cumpriu, né? Para que o nome do Senhor seja exaltado diante de outras pessoas, diante de onde a gente vive, né? Assim como foi exaltado diante dessas nações que reconheceram, que viram que foi o Senhor que fez isso por eles. E aí o salmista continua dizendo: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, ou como as torrentes do Negueb, em algumas versões. E essa região aqui, né, do sul, do Negueb, era uma região desértica, era uma região árida, era uma região infrutífera, improdutiva, né, sem fertilidade, não havia fertilidade, porque era deserto, porque era árido, porque era seco, né? A gente conhece regiões de deserto e a gente conhece de ouvir falar, né? Aqui na nossa região nós não temos, aqui no Brasil nós não temos regiões assim, mas nós ouvimos a aridez, a sequidão que existe, né, nessas regiões de deserto. Mas além, aqui no sul, né, aqui na região do Negueb, no território do Negueb, além de ser árido, é uma região montanhosa, né, com montanhas, com muitas pedras, com grandes pedras. E embora seja uma região árida, seca, na época de chuva, na estação de chuva, existem verdadeiros temporais. E esses temporais, né, chove com tanta abundância, vem água com tanta abundância, naquela região de montanha, de grandes pedras, formam-se verdadeiros rios, verdadeiras cachoeiras. E aí cria-se aquele cenário de contraste, né? Uma aridez extrema, uma sequidão extrema e uma torrente de água e uma cachoeira de água no meio do deserto. E o salmista falou: faz-nos, Senhor, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, né? Muda a nossa sorte, muda, que haja transformação, Senhor, na nossa vida, assim como as correntes do Negueb, assim como as correntes do sul. E o que essas correntes faziam? Essas correntes geravam transformação, essas correntes geravam mudança. No lugar da aridez, no lugar da sequidão, aquela água vinha gerando vida, aquela água vinha trazendo alegria, trazendo produtividade, trazendo fertilidade. Então o salmista aqui está dizendo: Deus, não nos mude apenas geograficamente, não nos mude apenas de lugar, mas nos transforma por inteiro. Que a água do Teu Espírito Santo, né, que as águas do Senhor venham e inunde a nossa vida e traga abundância, e traga alegria, e traga fertilidade. Isso aqui está dizendo de uma restauração completa, não apenas uma restauração de mudança, né, de lugar, de realização de algo, mas uma restauração que traz prazer, que traz alegria, que traz contentamento, que traz a presença do Espírito Santo. E é isso que o Senhor quer, e é isso que o Senhor tem para aqueles que esperam nele, uma restauração completa, total, absoluta, né? O Senhor não quer apenas realizar os nossos sonhos, mas o Senhor quer que os nossos sonhos, que a restauração dele gere em nós prazer, gere em nós alegria, gere em nós transformação. Tire, né, aquelas lembranças ruins do cativeiro, do deserto, da sequidão, da aridez, e traga renovo, e traga esperança, e traga água, e traga vida. E é isso que o Senhor tem pra gente. E é isso
que o Senhor tem para aqueles que esperam nele, para aqueles que aguardam a restauração dele, para aqueles que sonham e depositam nele os seus sonhos, as suas expectativas. Então que o Senhor venha trazer essa restauração na nossa vida, que águas, que torrentes venham fluir em nós e através de nós, e que o Senhor venha gerar tudo isso no nosso coração, no seu coração, na sua vida, na sua família, e te abençoe abundantemente em nome de Jesus.